tudo bom? Hoje vou falar para você um assunto super curioso, muito interessante. Por que os japoneses são tão magros? Eles são um dos povos mais magros do mundo inteiro. Mas será que tem a ver com a genética deles? Será que tem a ver com o que eles comem, com o que eles deixam de comer? Está relacionado com a atividade física deles, a alimentação do dia a dia? Eles comem tanto arroz, todo mundo fala mal do arroz. Como é que o japonês comendo tanto arroz assim é magro? Como é o pulo do gato? E o que você pode fazer na sua casa, na sua alimentação, no seu estilo de vida, para pegar um pouco desse ensinamento milenar dos japoneses e conseguir ficar mais magro, mais saudável? Fica comigo até o final, você vai amar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Muitas pessoas querem saber mais sobre essa questão dos japoneses, o que eles fazem no dia a dia, quais são os hábitos. Os japoneses são realmente um povo bem regrado, né, bem disciplinado. E como é que fica essa questão da alimentação para deixar eles mais magros? Muitas pessoas acham que está muito relacionado ao DNA, a informação genética, a ancestralidade deles, a informação que vai passando de pai para filho, porque todos eles são bem magrinhos. É muito difícil você encontrar um japonês obeso realmente, e até mesmo com sobrepeso. Tirando as pessoas que lutam sumô, que fazem uma alimentação direcionada para isso, normalmente quando você pensa num japonês, você pensa numa pessoa magra, em forma, saudável. Será que tem a ver com o DNA? Será que é isso que está por trás dessa magreza deles? Uma coisa muito interessante para falar é que o japonês não é falso magro. O japonês realmente tem um percentual de gordura baixo. E além dessa questão da gordura, especificamente do corpo, eles têm uma saúde muito boa. Eles são um dos povos com maior longevidade também, além de ter um dos menores IMCs, né, que é a relação peso para altura, eles também são um dos povos com maior longevidade, que vivem por mais tempo, mais saudáveis. Então, respondendo aquela pergunta que eu te falei, não está relacionado somente ao DNA deles, não. Está relacionado também às mudanças que eles fazem, né, que eles fizeram há muitos anos e que eles colocam em prática na alimentação e no estilo de vida deles. A primeira grande ideia que a gente pode tirar daí, inspiração para a nossa vida aqui no Ocidente, é que as porções de comida no Japão são menores. E normalmente eles começam a refeição com uma sopinha que é mais um caldo, que chama miso, que é uma sopa à base de pasta de soja. É um caldo bem ralinho, mas já serve para dar um conforto, uma acalmada no estômago. A base da alimentação deles é peixe, a base da alimentação deles são legumes, muitos derivados da soja. Eles não costumam consumir laticínios, então o queijo é o de soja, que é o tofu. Eles têm muito hábito de consumir isso em porções pequenas. Normalmente as refeições não são que nem no Ocidente, que você chega e senta e come um prato. Você tem essa entradinha, aí você tem mais uns 2 pratos, um que é um peixe ou cru, ou sushi, ou sashimi, ou então realmente assado, refogado, no vapor. Eles usam muita preparação no vapor. Um prato separado de legumes, também normalmente quente. É muito difícil eles comerem puramente uma salada crua. E os temperos são diferentes. Eles utilizam muitos temperos diferentes, muito gengibre, muita pimenta, que ajudam também a melhorar o metabolismo. Então, de uma maneira geral, as porções são pequenas, mas muito nutritivas. Em segundo lugar, apesar dos japoneses trabalharem muito, também são um dos povos que mais trabalham no mundo. Eles vivem para o trabalho, realmente são muito disciplinados, muito focados, muito comprometidos, mas apesar deles ficarem muitas horas por dia, às vezes sentados no escritório, que parece um contrassenso pra gente, eles têm um hábito muito grande de usar transporte público, porque no Japão, pelo Japão ser uma ilha pequena e muito populosa, né, com relação à dimensão do território, é muito comum eles serem estimulados a usarem os transportes públicos, né? Usarem trem, usarem metrô, usarem os ônibus, enfim. Então é muito comum, e esses transportes também são muito lotados, muito cheios. Então é muito comum, às vezes, eles passarem 40 minutos, 1 hora em pé no transporte público. E muitas vezes o ponto de ônibus, a estação do trem,
não é tão pertinho de casa. Então é comum no Japão a pessoa andar 20 minutos até chegar a uma estação de trem ou a um ponto de ônibus. Fica aquele trajeto a maior parte do tempo em pé e depois anda mais 15, 20 minutos até chegar ao escritório. Isso é comum. Se alguém já foi no Japão, conhece alguém de lá, vai saber que isso é realmente muito comum. Então já tem uma atividade física, sobe e desce escada, né, ao longo do dia. E além disso, nos finais de semana e nos tempos livres, é muito difícil você ver um japonês sentado no sofá assistindo série sem parar no final de semana. Eles têm uma cultura de sair de casa, de ir para o parque, de ir para um jardim, de fazer um piquenique na rua. E tá muito em contato com as pessoas. Eles gostam muito dessa aproximação, desse contato com o outro, e principalmente no ambiente externo, que normalmente já vai fazer com que você tenha mais atividade. Você joga bola, você anda de patins, você anda de skate, eles têm essa vida externa, exterior, muito bem trabalhada no Japão. Outro segredo interessante é que o japonês tem uma alimentação muito focada em proteína boa, em gordura boa e em muitas fibras. Eles consomem muitas algas, consomem muitos vegetais crus, às vezes dentro do próprio sushi. Eles consomem muito peixe, que normalmente tem uma qualidade de gordura muito boa, anti-inflamatória. Eles comem muito pouca gordura saturada. Lá eles praticamente não comem nada de laticínio, como eu já te falei. A carne de vaca, de boi, é muito pouco prevalente. Eles até consomem às vezes, mas porções muito pequenas, fatiadas junto com legumes. Eles realmente não têm aquele hábito de comer um bife, como a gente tem no Ocidente, que tem muito mais gordura saturada e muito mais caloria, obviamente. Então a base da alimentação deles é muito focada em boas proteínas, muita fibra, muitos legumes e verduras e em gorduras saudáveis. O Japão também é uma sociedade muito tradicional. Isso todo mundo sabe. Eles têm uma cultura linda, maravilhosa, milenar, e eles querem se manter assim. E eles têm uma cultura das pessoas serem magras. Isso para eles é um fato importante para a cultura deles, e é um fato que eles querem manter. E já me disseram pessoas que são do Japão, que vieram de lá ou que moraram lá, que eles têm um certo... Eles não gostam de quando as pessoas estão mais acima do peso. E, inclusive, eles têm a tendência de falar isso pro outro, meio que sem filtro. Se a pessoa ganha uns 3, 4 quilos, eles falam, você engordou. Mas não é de uma forma agressiva, não é de uma forma ruim, como no Ocidente a gente acharia, poxa, tá falando que eu engordei. É mais um sentido de preocupação, de querer que a pessoa se encaixe. Não é pra levar a mal. Eles podem estar falando, poxa, olha, você engordou, vamos pro parque, vamos caminhar. Eles querem se ajudar a se manter mais magros. E principalmente as mulheres lá querem ficar muito magras. Já me falaram também que nas lojas do Japão os tamanhos são menores. Se você costuma comprar coisa da internet, às vezes costuma comprar roupa de fora, normalmente eles falam, peça o tamanho acima do que tá aqui, porque os padrões dele de P, M, G são bem menores do que do Ocidente. E se você às vezes engorda muito, talvez você na loja que você gosta de se vestir, gosta de comprar roupa, não encontre do seu tamanho, que é terrível. Então eles tentam se manter naquele padrão de toda a cultura japonesa para garantir que eles vão estar bem enquadrados, porque para eles isso é muito importante. Além disso, um outro dado muito interessante é que os japoneses, não é que eles não consumam fast food, existe um modelo diferente de fast food lá no Japão. Enquanto no Ocidente, a maioria das redes de fast food são de pizza, de hambúrguer, essa cultura americana que a gente meio que herdou, e muitas redes são americanas, enfim, de fast food, de sanduíche, de hambúrguer, de pizza, elas existem no Japão, obviamente, mas em uma quantidade per capita muito menor, ou seja, não existem tantas redes de hambúrguer e fast food como existem nos países ocidentais, porque a alimentação para eles é muito diferente. Outro ponto interessante, que nessas redes de fast food não existe no Japão aquela cultura do refil de refrigerante à vontade, grátis, que já está muito virando padrão no Ocidente, de uma maneira geral, também herdado dos Estados Unidos. Lá no Japão isso não chegou. E o próprio tamanho das porções dessas mesmas redes de fast food são diferentes. Inclusive, se você pegar um copo daquele super size XXL do Japão, do maior refrigerante que é vendido nessa rede, se você for comparar com uma rede americana,
O XXL, mega enorme deles, é o tamanho M, médio, dos Estados Unidos. Então você vê que as proporções realmente são diferentes. E normalmente eles vão pedir o XXL Mega Blaster. Eles vão pedir o pequeno ou o médio, que aí vão ser menores ainda, só para você ter uma referência. E não existe refil de refrigerante zero. Com relação à bebida, também outra coisa interessante é que eles não têm hábito de beber refrigerante. Quando você vai no mercado, numa loja de conveniência, é muito difícil você encontrar uma garrafa de 2 litros, 3 litros de refrigerante. Normalmente são aquelas garrafas pequenas, meio que de tomada individual, de 600 ml, por aí. E o que tem muito nas lojinhas e naquelas máquinas que você bota moeda para comprar é chá verde. Isso é impressionante. Chá verde sem açúcar, que é o que eles normalmente bebem no almoço e no jantar, de regra, e sem conservante, nada disso. Normalmente é um chá verde, às vezes infundido com frutas, com sabor, mas sem açúcar. E normalmente nos restaurantes, quando você vai pedir comida no Japão, vem de graça da casa o chá verde que eles fazem lá, sem açúcar. Que o chá verde também é super bom pro metabolismo, o efeito termogênico. Então isso também ajuda de uma outra forma. Normalmente, ainda falando dessa questão de fast food, ainda falando dessa questão de como é que é? Porque eles trabalham tanto, não tem muito tempo de cozinhar assim no dia a dia, né? Como é que eles fazem para se manter magros mesmo comendo uma comida que não foi preparada em casa? Apesar de existirem algumas redes de fast food no Japão, normalmente o japonês clássico não vai para o fast food para comer. Isso é mais para turista ou para final de semana. Quando eles buscam uma refeição rápida, eles costumam frequentar aquelas lojas de conveniência, de posto de gasolina, que ficam abertas de madrugada, enfim, né, que tem um horário mais alargado e que já vendem umas comidas pré-prontas. Só que lá, quando você vai na loja de conveniência, você tem embalagens pequenas com 4, 5 sushis, vende a sopa já com pouquíssimo conservante. Isso é impressionante no Japão, eles usam muito pouco conservante na indústria alimentar mesmo. Vendem alguns legumes prontos, sopas. Então, mesmo buscando o fast food, né, que é um fast food diferente, de loja de conveniência, por um preço muito reduzido, eles conseguem uma alimentação saudável. Para eles, isso não é saudável. Para eles, já é um trash, uma comida ruim, junk mesmo. Mas se a gente analisar com os nossos parâmetros, o próprio fast food deles, de lojas de conveniência, é muito melhor do que o nosso aqui. Agora, uma questão interessantíssima. Por que o japonês come arroz todo dia? A alimentação deles ou é o sushi, que é aquele arroz na alga, né? Ou com alga, ou com peixe por cima, ou enrolado com legumes, ou realmente um bowl de arroz, um potinho com arroz, com legumes, carnes, peixes por cima. Como é que eles comendo tanto arroz são magros e o pessoal do Ocidente fazendo low carb, querendo reduzir o consumo de arroz? Por que isso acontece? Primeiro, por duas questões diferentes. Uma questão interessante é que o arroz deles é feito com vinagre, um vinagre de arroz. Inclusive, a palavra sushi tem a ver aí com arroz com vinagre. Meio que a tradução dela é isso. E o vinagre, se vocês já viram o meu vídeo sobre vinagre de maçã, os benefícios, vocês vão saber, vocês já sabem, que o vinagre está relacionado à sensibilização da insulina, a melhora da absorção do carboidrato. Então, o metabolismo da glicose do carboidrato é favorecido pelo vinagre que está adicionado ao arroz naturalmente na alimentação. Outro ponto interessante é que, como eu te falei, eles usam o arroz, sim, uma quantidade grande de arroz por dia, mas sempre com legumes, com fibras, com algas, com peixes. Então, isso já ajuda a diminuir o índice glicêmico do arroz. É impossível você encontrar um japonês comendo bife com arroz, como no Ocidente a gente muitas vezes faz, ou frango com arroz, com batata frita, não tem isso lá. E a própria questão da fritura era uma outra coisa que eu ia falar. Houve realmente um processo de ocidentalização da culinária japonesa com muita fritura. É muito comum no Ocidente você encontrar sushi, sashimi frito com fritura de imersão, muitos anéis de cebola, peixe empanado, muita fritura que normalmente não tem na culinária japonesa. Como eu já te falei, eles não consomem tanta fritura, é mais no vapor, cozido, cru mesmo. Então, esse excesso de gordura que o Ocidente colocou na culinária japonesa ocidental, que não é tradicional, também faz toda a diferença para o ganho de peso, obviamente. Bom, agora eu separei, organizei aqui 7 dicas para você botar um pouco dessa cultura japonesa na sua vida e você conseguir ter resultados legais para emagrecimento.
Primeira dica, faça menos parecer mais. Isso é uma grande dica do Japão. Como eu te falei, eles tomam uma sopinha, depois eles comem um peixe com legumes, aí do lado tem uma salada com picles, e aí tem alguma outra coisa. Normalmente quando você pede comida no Japão, na bandeja vem uns 4 potinhos, pelo menos. E aí a bebida, ou parte também, que eu vou falar disso depois pra você. Mas se você, na forma de apresentar a sua comida, você colocar um potinho para salada, um potinho para os legumes, um para sua sopinha de entrada. Faz uma sopinha leve de entrada. O prato com a comida principal, com a refeição principal, você visualmente vai estar comendo muito, mas na verdade você desmembrou aquele prato em outras porções, então você está fazendo menos parecer mais. Esse é um grande pulo do gato. Se você for comer comida japonesa, aproveita para utilizar os palitinhos, que eles costumam usar, muitos hashis. Porque, na verdade, isso é uma dica que está englobando o outro. Obviamente que no dia a dia, né, a nossa comida que corta com garfo e faca não vai dar para você comer com hashi, com palitinho. Mas a ideia do palitinho está relacionada a você levar a comida à boca com mais lentidão, mastigar mais tempo, ou seja, dar um sinal maior de saciedade para o seu cérebro e comer de forma mais lenta. Se você não consegue comer com pauzinho, se a comida não bate com pauzinho, não vai conseguir comer mesmo, pode comer com garfo e com a faca normalmente, mas lembra de incorporar, de internalizar essa questão japonesa também da calma, da alimentação ser um momento agradável do seu dia, que você pode levar mais tempo sem comer tudo tão rápido na frente da TV e na frente do computador. Tenta fazer desse momento um momento mais calmo e mais tranquilo para você ter esse sinal de saciedade no seu cérebro de uma forma mais eficaz. Usa sempre que você puder esse ingrediente secreto que é o vinagre. Você no Ocidente pode usar facilmente o vinagre de maçã. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, como eu já te falei, explicando como usar o vinagre de maçã, quais são os benefícios para emagrecer, na verdade, água com vinagre emagrece. Dá uma olhada nesses vídeos que são interessantes para você ter outras ideias de como utilizar o vinagre. Mas pode ser por cima de uma salada, pode ser um tempero de alguma carne, pode ser um picles mesmo feito com vinagre para melhorar essa relação do carboidrato, da insulina, que vai te ajudar também. Outra coisa que eles costumam fazer bastante é comer mais no começo do dia. Realmente no Japão você pode ver algumas pessoas comendo arroz, peixe, legumes de café da manhã, como se fosse o horário do café da manhã. Não sugiro que você sente como um pratão de arroz, com carne, com salada de manhã, porque isso pro ocidental é meio louco, as pessoas podem não conseguir conceber. Mas tenta fazer um café da manhã mais nutritivo, com boas fontes de proteína, podem ser ovos, pode ser whey protein, enfim, você pode buscar fontes diferentes de proteína mesmo para o seu café da manhã. E busca também gordura boa, carboidrato de menor índice glicêmico, para você se sentir mais saciado e mais alimentado de manhã. E aí, ao longo do dia, você faz um almoço legal, um lanche e depois um jantar mais leve, porque normalmente é assim que os japoneses fazem. Eles comem mais de manhã e vão comendo menos ao longo do dia. Outra dica dos japoneses, que vale muito a pena você internalizar para sua alimentação, é tomar um chá sem calorias, ao invés de tomar suco, refrigerante no dia a dia. No horário que você fosse tomar o suco ou refrigerante, opta por tomar um chá sem calorias nenhuma. Ah, Patrícia, o chá verde vai ser muito amargo para começar. Não tem problema, você pode tomar um chá de hibisco, ou um chá de camomila, um chá de erva doce, um chá de canela, um chá naturalmente mais adocicado, mais suave, e aos pouquinhos você vai testando, mistura um pouco de chá verde com chá de canela, enfim, vai fazendo essas combinações, mas lembra sempre de não adoçar, porque dessa forma você vai estar tanto estimulando seu metabolismo, quanto substituindo uma refeição, uma bebida calórica por uma 0 calorias, isso vai te ajudar a emagrecer também. Eu até tenho uma lista aqui no canal com vários vídeos meus sobre diferentes chás. Vou deixar para você na descrição do vídeo para você pegar mais ideias interessantes e ver de acordo com o seu paladar, com os benefícios que você quer, quais vão estar mais indicados para o seu caso específico. E outra dica, se você conseguir, corta ou come o mínimo possível de produtos lácteos e carne de boi, carne de vaca, carne vermelha. Porque os japoneses realmente consomem muito pouco desses dois alimentos, desses dois grupos alimentares. E normalmente os laticínios e a carne vermelha são muito ricos em caloria, em gordura saturada. Então você retirando da sua alimentação, naturalmente, você já vai ter uma ingestão menor de calorias. Você pode substituir os laticínios pelos laticínios de soja, como tofu, leite de soja, enfim. Os leites vegetais, de uma maneira geral, leite de amêndoas,
leite de coco, leite, enfim, outros leites que você quiser substituir. E a carne vermelha substitui pelos peixes, pelas aves, que são as melhores escolhas para os japoneses. E mais uma dica de ouro dos japoneses pra gente: se mantenha ativo. Se você puder, estaciona o carro distante, se você tem que ir de carro para o trabalho. Se o transporte público na sua cidade for legal, opta por usar, porque você também vai ter essa questão da movimentação até o transporte, subir escada, descer escada. Se mantenha mais ativo no dia a dia. Quando chegar no seu escritório, sobe de escada ao invés de pegar o elevador. Enfim, tenta se manter mais ativo. Se você não está na academia especificamente, fazendo uma atividade física direcionada, se manter mais ativo no dia a dia pode te ajudar. E nos finais de semana, sai da frente da televisão, do celular, do computador, vai para um parque, vai para a praia, vai para a rua, se mexe, para a gente conseguir pegar um pouquinho mais dessas dicas do Japão e conseguir emagrecer e ficar mais saudável também, igual a eles. E você, agora conta pra mim aqui embaixo, ficou admirado com algumas dessas dicas? Me conta qual te surpreendeu mais. Qual dessas você vai começar hoje mesmo a fazer? Do chá é bem fácil, né, de se mexer. Qual delas vai ser mais difícil pra você? Eu vou adorar ler a sua resposta aqui. Escreve pra mim aqui embaixo. Dá uma olhada na descrição, que eu tenho vários links do que eu falei aqui. Inclusive um sobre comida japonesa, que eu já tinha feito antes, Engorda e Emagrece. Vou botar aqui pra você ter umas ideias melhores também. Se você conhece alguém que vai gostar desse vídeo, compartilha, dá a sua curtida, porque isso me ajuda bastante. E se você não for por aqui, não perde mais tempo, o canal é bem legal, tem vídeo novo todo dia, o Gui Engorda, Gui Emagrece, os benefícios dos alimentos, dietas diferentes, muita coisa interessante, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!